Olá a todos, cá estamos nós para mais uma aula relativa ao Padre António Vieira e ao Sermão de Santo António aos Peixes. Na aula passada estivemos a abordar por alto as características e a estrutura do sermão e nesta aula vamos então falar um bocadinho mais aprofundadamente do exórdio, ou seja, do capítulo 1 e também um bocadinho da epígrafe que antecede esse capítulo. O Padre António Vieira escreveu uma breve epígrafe ao sermão e nesta epígrafe ele vai indicar o local, a data e os objetivos do seu sermão. Diz ele então assim: Sermão de Santo António, pregado na cidade de São Luís do Maranhão, ano de 1654. Este sermão, que todo é alegórico, pregou o autor 3 dias antes de se embarcar ocultamente para o reino, a procurar o remédio da salvação dos índios pelas causas que se apontam no primeiro sermão do primeiro tomo, e nele tocou todos os pontos de doutrina, posto que perseguida, que mais necessários eram ao bem espiritual e temporal daquela terra, como facilmente se pode entender das mesmas alegorias. Portanto, ele está aqui a referir-se ao Sermão da Sexagésima, onde ele já tinha abordado esta temática. Portanto, nós sabemos que é um sermão, sabemos que é um discurso oral, de cariz religioso, sabemos também que o santo que ele vai abordar e no qual ele se vai basear para construir todo o seu sermão vai ser então o nosso Santo António. Santo António, que é um frade franciscano português do século XIII, nasceu em Lisboa e vai falecer então em Pádua em 1231. O Padre António também nos indica que este sermão é alegórico e que vai ser pregado 3 dias antes de se embarcar ocultamente para o reino, onde ele vai então procurar uma forma de ajudar os índios do Maranhão. Sabemos que é uma alegoria porque é uma representação de algo para dar a ideia de outra coisa. Neste caso, a alegoria, em vez de ser mais baseada em frases ou expressões como uma metáfora, é alargada a todo um texto ou a expressões maiores também. Muito como aquilo que nós encontramos, por exemplo, no Carnaval, nos carros alegóricos, que é precisamente isso que eles estão lá a representar ideias abstratas, mas em algo que nós conseguimos visualizar num carro. Portanto, este sermão é precisamente uma alegoria do mundo dos peixes, mas para figurar um outro mundo, uma outra realidade, e neste caso o mundo dos homens, mais especificamente os brancos do Maranhão. Ele vai recorrer a muitas analogias, metáforas que podemos dizer que são alegorias muito mais pequenas, imagens e comparações que vão estar dentro desta alegoria maior. Ele vai embarcar ocultamente para o reino, portanto, às ocultas dos colonos, ele não quer que se saiba que ele vai para o reino e vai procurar lá uma legislação que lhe sirva contra a escravização dos índios e que ele vai conseguir, pois um ano depois vai sair uma disposição legal que vai determinar que os índios ficam então sob a proteção dos jesuítas e é por isso que depois os colonos vão tentar expulsar e vão conseguir expulsar os jesuítas do Maranhão. Neste sermão, ele diz que vai conseguir abordar todos os objetivos do seu sermão, que neste caso são as ideias defendidas pelo padre para o bem espiritual dos colonos portugueses, sendo então que a alegoria vai ser a estratégia que ele vai usar. O capítulo 1 é então o capítulo do exórdio, onde nós vamos ter o conceito predicável, vós sois o sal da terra. Temos então o santo que vai ser o exemplo seguido em todo o sermão e temos então o término que vai ser a invocação à Virgem Maria ou à Domina Maris, a Senhora do Mar. Esta introdução, este exórdio, vai ser muito importante, pois vai ser o que vai cativar o auditório. Os sermões eram textos orais muito extensos
A parte inicial e a parte final dos sermões seriam sempre as mais importantes, porque seriam aquelas que iriam não só agarrar a atenção do ouvinte, do auditório, como também as partes que iriam fazer com que o auditório conseguisse manter, reter essa informação. Eu vou passar a ler um bocadinho do exórdio. Capítulo 1. Vós, diz Cristo Senhor Nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Portanto, ele apresenta aqui nesta primeira parte o seu tema, que é o conceito predicável. Sabemos que o vós, ele está a referir-se aos pregadores no geral e a ele, Padre António Vieira, no particular. Que o sal é a mensagem evangélica, no caso do Padre António Vieira, a sua mensagem era tratar os índios com igualdade, e a terra serão então os ouvintes, no caso mais particular do Padre António Vieira, os colonos do Maranhão. As propriedades do sal já sabemos que é conservar e evitar a corrupção, no caso dos pregadores, louvar o bem e impedir o mal. Sabemos que há aqui problemas, sabemos que a terra está corrompida, sabemos que há qualquer coisa que se está a passar e o Padre António Vieira apresenta aqui duas hipóteses. Ou é porque o sal não salga, então aí a culpa é do sal, neste caso do pregadores, ou é porque a terra se não deixa salgar e nesse caso a culpa é da terra, neste caso a culpa é dos ouvintes. Ou os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou os pregadores se pregam a si mesmos, senão a Cristo. No caso da terra de não se deixar salgar, ou é porque os ouvintes não querem receber a verdadeira doutrina, ou é porque os ouvintes querem imitar o que os pregadores fazem e não fazer aquilo que eles dizem, ou porque os ouvintes querem servir os seus apetites em vez de servirem a Cristo. Há aqui então uma analogia que ele vai utilizar relativamente ao sal e aos pregadores, relativamente à terra e aos ouvintes, e utiliza também os silogismos, que são formas de raciocínio dedutivas. Neste caso, são compostas por três proposições, sendo que as duas primeiras são as premissas e a última é a conclusão. Portanto, temos aqui duas premissas em que os pregadores são o sal que impede a corrupção, que a terra, a segunda premissa, está corrupta. A conclusão, os pregadores não são o verdadeiro sal e a culpa da corrupção, então, é deles. Se esse for, obviamente, a culpa dos pregadores. Portanto, a conclusão é que se chega é que ou o sal não salga, ou é a terra que não se deixa salgar. Ou são os pregadores que não pregam a doutrina, ou então são os ouvintes que não querem receber a doutrina. Ou então os pregadores dizem uma coisa e fazem a outra, e os ouvintes querem imitar as ações, ou então é que os pregadores se pregam a si mesmos e os ouvintes servem os seus apetites. Suposto, pois, que ou o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo o disse logo. Quod si sal euano erit, in quo salietur. Ad nihilum valet ultra, nisit
ut vitatur foras et conculquetur ab hominibus. Mateus 5:13. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos. Quem se atreverá a dizer tal coisa se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Quais são então as soluções encontradas pelo padre António Vieira? Muito fácil. Se a culpa for dos pregadores, faz-se aquilo que já disse Jesus na Bíblia: deitam-se fora como inútil para serem calcados e desprezados pelos homens. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo Senhor Nosso no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que se não pegou nada da terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo! Ó poderes do que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos. E postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora da água, António pregava e eles ouviam. Mas se a culpa for dos ouvintes, uma vez que Jesus não apresentou solução, ele vai descobrir outra solução, neste caso pela voz de Santo António. Se a culpa for da terra e dos ouvintes, muda-se de púlpito e muda-se de auditório. É esta a resposta de Santo António. Então, a que conclusão é que nós chegamos? Que os culpados não são os pregadores neste caso, porque o Padre António Vieira, que é o pregador, transmite a verdadeira doutrina. Quem é o culpado são os ouvintes, o auditório, que não quer ouvir a verdadeira doutrina. A solução, então, é aquela que é referente ao auditório. Imitar Santo António e falar para os peixes. Termina, então, o exórdio com a invocação a Maria, Senhora do Mar, por ser inspiradora do discurso religioso e também, uma vez que vai proferir este sermão à semelhança de Santo António, a quem ele vai fazer o seu panegírico.
vai usar então aqui ao longo deste exórdio frases curtas, interrogações retóricas, o ritmo é rápido e cadenciado para fazer com que a entoação seja muito mais viva e apelativa. Terminamos então aqui a nossa análise do exórdio. Na próxima aula vamos então passar já ao capítulo 2 e vamos entrar então já na exposição e na confirmação. Obrigada e até à próxima.